Olá, queridos. A paz do Senhor. Tudo bem com vocês? Aqui quem vos fala é o pastor Leandro. Para mim é um prazer mais uma vez estar junto com os irmãos para lecionar mais uma lição da Escola Bíblica Dominical desse terceiro trimestre que nos fala acerca de princípios divinos em tempos de crise. Dessa feita, irei falar sobre a lição de número 2, que tem como tema Despertamento Espiritual, um milagre, 12 de julho de 2020. Antes de começarmos a lição, eu quero chamar a sua atenção para um aspecto muito importante. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, comente os vídeos, compartilhe, deixe seu like ou dislike, porque você vai estar contribuindo sobremaneira para o desenvolvimento e a expansão desse canal. Então é muito bom contar com a sua participação. Esse trimestre, mais uma vez, será muito proveitoso. Iremos naquela mesma linha conforme nos orientou o profeta Oséias. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Por isso eu quero contar com a sua participação de forma intensa para termos uma aula excelente para a glória do Senhor. Como eu havia dito, o tema da lição é bem sugestivo e eu coloquei aqui na tela para você que tem lição possa ir acompanhando e marcando, para você que não tem possa estar lendo diretamente através da postagem e o estudo vai ser bastante enriquecedor. Paralelo a isso também estarei dando algumas referências bíblicas e você pode estar me acompanhando. O textuário da lição está lá em Romanos capítulo 13, verso 11, e nos diz assim: E digo isto, conhecendo o tempo, que é já a hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. A verdade prática, o despertamento espiritual é uma consequência da submissão à vontade de Deus. A leitura diária de segunda a sábado, como eu reitero em todas as aulas, é importantíssimo que você faça essa leitura diária e é uma ferramenta que inclusive você pode usar para o seu devocional. Então, de segunda a sábado você tem uma referência de um texto bíblico com uma citação e você pode, em cima disso, fazer o seu devocional diário, já vai estar incrementando o estudo da lição. Na segunda-feira, despertando a vida de louvor. Na terça, despertando a vida de oração. Na quarta, despertando para aprender. Na quinta, despertando o dom. Na sexta, despertando para a peleja. No sábado, é hora de despertar. Então veja que são versículos associados àquilo que iremos trabalhar. A leitura bíblica em classe está em dois livros, Esdras, capítulo 1, verso 1 ao 7, e Neemias, capítulo 1, verso 1 ao 13. Eu estou aqui, mais uma vez, com minha Bíblia Almeida, Revista e Corrigida, então é importante que você tenha em mãos um exemplar bíblico ou utilize pelo celular, caso não seja o canal por onde você está assistindo a aula. E você vai poder estar acompanhando comigo a leitura das referências bíblicas que eu estarei citando, mas não só isso, marcando os versículos e desenvolvendo a prática, a habilidade de folhear a própria Bíblia. Vamos lá. Esdras capítulo 1, a partir do 1, diz assim: No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: Assim diz Ciro, rei da Pérsia: O Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra, e ele me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que é em Judá. Continuando: Quem há entre vós de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém, que é em Judá, e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém.
E todo aquele que ficar em alguns lugares em que andar peregrinando, os homens do seu lugar o ajudarão com prata e com ouro e com fazenda e com gados, afora as dádivas voluntárias para a casa de Deus, que habita em Jerusalém. Então se levantaram os chefes dos pais de Judá e Benjamim, e os sacerdotes e os levitas, com todos aqueles cujo espírito Deus despertou, para subirem a edificar a casa do Senhor, que está em Jerusalém. E todos os que habitavam nos arredores lhes confortaram as mãos, com objetos de prata, e com ouro, e com fazenda, e com os gados, e com as coisas preciosas, afora tudo que voluntariamente se deu. Também o rei Ciro tirou os utensílios da casa do Senhor, que Nabucodonosor tinha trazido de Jerusalém, e que tinha posto na casa de seus deuses. Continuando, Neemias capítulo 1, verso 1. As palavras de Neemias, filho de Acalias, e sucedeu no mês do Quisleu, no ano 20º, estando eu em Susã, fortaleza, que veio Anani, um dos meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro e acerca de Jerusalém. E disseram-me: os restantes que restaram do cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido, e as suas portas queimadas a fogo. Olha que interessante, queridos. Tanto o texto de Esdras como o texto de Neemias nos trazem uma reflexão poderosa dentro daquilo que nós trabalharemos nessa lição. Porque um nos fala acerca da providência que o rei tomou para que o povo retornasse para reconstruir a cidade, e o outro nos fala acerca da notícia que foi recebida por Neemias acerca da situação em que se encontrava a cidade. Era um cenário adverso e que precisava de medidas intensas, medidas drásticas para que a situação fosse mudada. E nós iremos trabalhar no decorrer dessa lição um assunto bem interessante e como Deus proporciona que na vida do cristão, na vida do seu servo, as coisas aconteçam para mudar todo o cenário, toda uma história. Vamos continuar. Hinos sugeridos. Três, 387, 427 e 432 da harpa cristã. O objetivo geral da lição é reconhecer a origem de um despertamento espiritual e suas finalidades. Em relação aos objetivos específicos, explicar os objetivos dos despertamentos espirituais, enumerar as finalidades do despertamento e ilustrar que Deus cumpre as suas promessas. Eu fiz questão de destacar que iremos perceber nesse panorama que o Senhor suscitou homens que não se empreendiam a coisas efêmeras dessa vida e cuja visão estava na redenção da linhagem de Israel. É importante pontuar isso porque quando Deus quer cumprir um propósito na vida de alguém ou relacionado a uma situação, Ele sonda os corações para identificar onde há homens dispostos, onde há homens cuja visão não está nas coisas terrenas, nas coisas que a traça e o ferrugem corrói, mas nas coisas celestiais, nas coisas que são eternas, nas coisas que duram para sempre. Deus atua na vida de pessoas que se colocam à disposição para ser usadas por Ele. Guarde isso no seu coração. Continuando. A origem do despertamento espiritual e suas finalidades. No tópico 1, o autor, que é o comentarista, cujo eu falei na lição anterior, a primeira lição desse terceiro trimestre, saudoso pastor Eurico Bergsten, ele traz o despertamento espiritual emana do próprio Deus. Então não é uma ação do ser humano, é uma ação que provém de Deus e que nos usa como vasos, como ferramentas, como instrumentos. Mas a iniciativa é de Deus.
No primeiro ano de Ciro, despertou o Senhor o espírito dele. Olha que interessante, foi Deus quem despertou o espírito de Ciro. Deus despertou Daniel para orar pelo futuro do seu povo. Olha que interessante, Deus despertou Daniel. Todavia não foram as orações de Daniel exclusivamente que promoveram o despertamento, mas Daniel contribuiu se deixando usar por Deus, guerreando em oração para que cadeias se quebrassem, no intuito de que Deus agisse. Eu quero ler uma referência de Isaías 26:12, que nos mostra assim de forma muito clara esse aspecto. Vamos lá, você que puder, acompanhe comigo. Isaías capítulo 26, verso 12. Vamos ver o que diz a referência bíblica. Senhor, tu nos darás a paz, porque tu és o que fizeste em nós todas essas obras. Olha que interessante. Isaías atribui a Deus todas as coisas. Agora vamos ver o que diz em 1 Coríntios capítulo 12, verso 6, que é uma outra referência. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Olha que maravilha! É Deus quem opera tudo em todos, da maneira que Ele quer, da maneira que só Ele sabe fazer, da maneira que Ele entende por bem fazer. Não é do meu jeito, não é do seu jeito. Não é simplesmente pela minha vontade ou pela sua vontade. É pela vontade soberana de Deus. Esse texto é muito claro, né? Nos traz uma inspiração preciosa. Emana do próprio Deus o despertamento. Precisamos estar atentos para isso. Deus usa instrumentos para cooperarem com Ele, mas o autor de despertamento é Ele mesmo. Por isso o despertamento é um mistério. As coisas humanas podem ser explicadas, previstas e calculadas, mas a operação do Espírito Santo é diferente. Veja o que Jesus disse em João 3,18. O vento assopra onde quer, ouve-se a sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido no Espírito. Aleluia. Coisa tremenda. Uma referência de estudo, dicionário Wycliffe, né? Você que quer entender um pouco mais acerca dos termos bíblicos, você pode se debruçar aí nesse dicionário que vai trazer muito entendimento acerca de algumas palavras contidas no texto sagrado. Vamos continuando. Eu fiz questão de destacar também aqui um outro aspecto que nos fala acerca da vontade de Deus. O aspecto eficaz da sua vontade é cumprido de forma casual ou ativa. Não é apenas aquilo que Deus consente, mas também aquilo que Ele deseja. Então, olha que coisa interessante. Algumas coisas Deus permite que aconteça. É como o relacionamento do pai com o filho. O pai vai permitindo que o filho realize determinadas ações para testar os seus limites, para desenvolver o seu amadurecimento em alguns aspectos. Mas, por outro lado, também o pai tem a sua vontade e faz com que o filho a execute conforme aquilo que ele mesmo determina. Então, isso faz parte daquilo que o pai deseja. A relação de Deus para conosco é da mesma forma. Deus consente de alguma forma, mas também aplica aquilo que ele deseja. Simplesmente pelo fato dele ser soberano e da sua vontade prevalecer pelo fato de ele ser Deus e criar, governar e sustentar todas as coisas. Se você ouvir algum barulho de fundo, é porque essa lição é ao vivo e a gente faz assim, com toda a verdade, sinceridade, presença e contato, e às vezes de forma muito espontânea, ou melhor dizendo, totalmente de forma espontânea,
para que a gente possa ter uma interação mais próxima, um contato, um vínculo bem estreito. Eu que sou professor e você que é aluno. E abrindo parêntese aqui, para estreitarmos esses laços, é importante que você comente as lições, para que eu possa perceber qual é o teu nível de compreensão, para que você possa sugerir algo, para que, além do aprendizado que o aluno tem, o professor também possa ter. Eu também aprendo com vocês, eu também melhoro com a sugestão de vocês. Então, por favor, comentem as lições. Tópico de número 2, as finalidades do despertamento. No subtópico 1, a restauração nacional de Israel. Perceba que eu destaquei ali o aspecto nacional. Deus, quando quer realizar seus propósitos, pode incutir a sua vontade no espírito do homem. Foi assim que ele fez com Ciro. Embora fosse rei de uma nação idólatra, Ciro foi despertado por Deus, o qual incutiu a sua vontade no espírito dele, dominado pelas tradições e pela idolatria, a fim de que ele cumprisse os desígnios divinos relativos ao povo de Israel, conforme havia falado pela boca do profeta Isaías cerca de 180 anos antes. Não se preocupe que eu destaquei para ler essa referência. Quando o propósito de Deus chegou ao conhecimento de Ciro, era um fato já aceito e aprovado por ele, e logo foi consumado. Assim, logo no início do seu reinado, Ciro proclamou um edito autorizando os judeus a retomarem a Jerusalém e edificarem a casa do Senhor em Jerusalém, que é em Judá. Começava assim uma restauração nacional do povo israelita. Então perceba, Deus despertou o espírito de Ciro para que cumprisse um propósito que havia estabelecido e anunciado cerca de 180 anos antes, através da boca do profeta Isaías. No capítulo 44, verso 28 do seu livro, eu quero ler Isaías 44, 28. Veja que interessante essa profecia. Isaías 44, 28. Quem diz de Ciro é meu pastor e cumprirá tudo que me apraz, dizendo também a Jerusalém, sê edificada e ao templo funda-te. Olha que profecia, irmãos. Tremenda, tremenda, tremenda. Deus usou Isaías para dizer, Ciro é o meu pastor, ele vai fazer a minha vontade. Ele vai proporcionar que Jerusalém seja edificada ou reedificada. Que os meus filhos voltem para realizar essa obra. Só Deus realiza essas coisas. Deus é tremendo, Deus é poderoso, Deus é fiel. Deus vela pela sua palavra para cumprir. Não podemos cochilar em dois pensamentos nem duvidar por nenhum segundo da efetividade do cumprimento da palavra do Senhor. Então guarde isso. O objetivo do despertamento era a restauração da nação, um dos aspectos. Deus queria restaurar a nação israelita. Vamos continuar. Um outro aspecto, subtópico número 2, a restauração espiritual. Então veja que eu destaquei a restauração da nação no subtópico 1 e agora a restauração espiritual de Israel. Porque o despertamento produz isso. Restauração física, restauração espiritual. Deus quer usar o homem como seu instrumento. Todavia, só não são usados aqueles que cooperam com Deus, aqueles que seguem a orientação divina por livre-arbítrio. O homem é livre para obedecer ou não à orientação divina. Por isso, nem todos que experimentam o despertamento adquirem o mesmo progresso espiritual, porque não abrem igualmente seu coração para Deus, a fim de obedecer à risca a orientação divina. Durante o cativeiro, o povo israelita havia assimilado muitos dos costumes dos babilônicos, porém havia aprendido a lição concernente à vontade de Deus, não servir aos deuses das nações, não adorar os ídolos. Antes do exílio, Israel estava espiritualmente enfermo dos pés à cabeça, mas agora havia sido curado da idolatria para sempre. Para Israel, o sofrimento resultou no despertamento
e este na sua restauração espiritual. A finalidade principal de despertamento é sempre a restauração espiritual do povo. Cada despertamento tem por objetivo principal a salvação e a restauração do homem. Encontramos sempre estes dois pontos, graça e pecado. O Espírito Santo está sempre pronto para convencer o mundo sobre o pecado, a justiça e o juízo. Antes de falar acerca desse binômio, graça-pecado, eu quero comentar um pouquinho acerca dessa restauração espiritual. O povo viveu muitos anos como escravo, a saber, nesse exílio especificamente 70 anos. Então o que acontece? Nesse período, eles assimilaram toda a cultura, todo o costume do povo pagão, que foi o seu opressor. E essa característica, para que você consiga mudar, para que você consiga extirpar, ela não acontece da noite para o dia. É necessário uma transição, é necessário que a palavra de Deus seja aplicada e que as pessoas se proponham a receber essa palavra e serem transformados por ela. O povo de Israel estava nesse processo de ouvir as profecias e ver com seus próprios olhos a concretização dela. E isso fez com que eles fossem estimulados a retornar para viver novamente conforme a palavra do Senhor. Havia um remanescente que não havia se corrompido, mas no geral muitas pessoas precisavam de uma restauração, de um novo ânimo, de um despertamento. E foi isso que Deus queria proporcionar, não só a reconstrução da nação, mas a restauração espiritual do povo de Israel. E presente nisso estava o binômio graça-pecado. E eu quero trabalhar com você esse aspecto nesse momento. Na letra A, veja que eu destaquei: o Espírito Santo é sempre intolerante com o pecado. Lembra daquele ditado? Deus ama o pecador, mas aborrece o pecado. O Espírito Santo convenceu Saulo de que havia pecado contra a pessoa de Jesus, está lá em Atos 9. Foi o Espírito Santo que convenceu de pecado a mulher samaritana, está lá em João 4. Fez Zaqueu confessar sua falta, está lá em Lucas 19. O Espírito Santo torna manifestas as coisas más, está em Efésios 5. O profeta de lábios impuros sentiu que perecia na presença da santidade de Deus, está lá em Isaías capítulo 6. O Espírito Santo faz com que os crentes andem na luz, está lá em 1 João 1,7. Mas se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Cristo nos purifica de todo pecado. Irmãos, é muito claro, muito evidente, muito explícito que Deus não comunga com o pecado. A Bíblia diz que as mãos do Senhor não estão encolhidas para que não possa salvar, nem seus ouvidos agravados, impedidos para que não possa ouvir. Mas os vossos pecados fazem separação, divisão, muro de barreira entre vós e o vosso Deus. Deus é santo, por isso não comunga com o pecado. Isso é claro, é fato, é evidente na Bíblia Sagrada. Mas existe um outro aspecto que precisa ser considerado. Letra B. O Espírito Santo também aponta para Jesus como aquele que perdoa e salva. 1 João 1,9, Romanos 3, 2 Coríntios 5. Este era o ensino no dia dos apóstolos e deve continuar sendo nos dias de hoje, pois a palavra de Deus não muda e as nossas necessidades espirituais também não. Então, mesmo Deus não comungando com o pecado, Ele proporciona que nós sejamos perdoados através de Cristo para que tenhamos acesso a Ele. Em 1 João, o que é que Pedro escrevendo diz? Mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Então, irmãos, há um binômio que está muito presente, graça versus pecado. E a Bíblia nos fala sobre esses dois aspectos. O tempo da graça é um tempo em que Deus proporcionou para que o nosso pecado fosse perdoado através do derramamento do sangue de Cristo, para que essa graça pudesse nos alcançar. Uma outra sugestão de leitura, a história de Israel. Então é importantíssimo se você puder ter acesso
a esse livro, porque ele traz um panorama interessante da história do povo de Deus. Continuando o tópico de número 3 e já caminhando para o final. Deus cumpre as suas promessas. Você tem alguma dúvida disso? Eu não. E a Bíblia nos mostra isso, que Deus é fiel para cumprir. Veja a profecia de Isaías 180 anos antes e depois se concretizou. A fidelidade de Deus em suas promessas. Pelo despertamento que Ciro recebeu, Deus cumpriu literalmente a sua palavra em relação ao retorno de Judá à sua terra, bem como a derrota da Babilônia diante do exército medo-persa sob o comando de Ciro da Pérsia. Você lembra na lição anterior, quando o filho de Nabucodonosor estava lá, Belsazar, num banquete com a liderança do seu governo, utilizando utensílios do templo de Jerusalém, e de repente veio uma mão que escreveu na parede uma mensagem, ninguém pôde decifrar, e Daniel veio, e Deus usou Daniel para revelar, provando que aquele reino estava saindo da mão de Belsazar, que ele foi pesado na balança e não foi encontrado, e que o reino foi entregue aos medos e persas. Aquilo se concretizou, e na mesma noite aquele rei morreu, e a Pérsia assumiu, os medo-persas assumiram o governo naquele momento. Então Deus vela pela sua palavra para cumprir. Isso é notório e explícito na Bíblia Sagrada. O subtópico 2, Deus renova suas promessas de bênçãos. Em cada despertamento, Deus vivifica e renova suas promessas de bênçãos ao seu povo. O Espírito Santo revela as riquezas escondidas em Cristo, isto é, as riquezas de glória que Cristo ganhou na cruz do Calvário, para dar àqueles que o servem. Filipenses capítulo 4, verso 19, a palavra de Deus retrata isso, quando Paulo diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Um pouquinho antes, mas ele diz também: o Senhor, segundo as suas riquezas, é explicitamente o verso 19, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Deus, segundo as suas riquezas, suprirá as nossas necessidades em glória. Olha que coisa tremenda. Deus é aquele que nos promete e nos cumpre. Deus é aquele que supre as nossas necessidades segundo todas as suas riquezas. Um outro aspecto, uma outra promessa é o batismo no Espírito Santo, que é uma bênção que faz parte da nossa nova vida em Cristo e que tem referência em vários textos do Novo Testamento. Veja que no despertamento que operava no tempo dos apóstolos, eles faziam questão de que todos os convertidos recebessem do alto o Espírito Santo. Um outro aspecto, os dons espirituais, que está lá em 1 Coríntios capítulo 12, que são ferramentas que capacitam o crente e o habilitam para realizar a obra do Senhor. Uma outra promessa é a cura do corpo como aspecto de renovação da fé, que está evidente também na Bíblia Sagrada, com referência em vários textos. Um deles é Tiago: se alguém está enfermo, procura o presbítero da igreja que irá orar, e a oração da fé salvará o doente. Se tiver pecados, estes serão perdoados. Olha que coisa interessante. Então Deus é aquele que renova suas promessas de bênçãos. Um subtópico de número 3, que nos fala sobre outro aspecto, é que Deus renova a fé dos abatidos. Me deixe destacar para você: pelo despertamento, Deus cria ambiente de fé, de expectativa e de oração. O despertamento nasceu da oração e só poderá prosseguir se a chamada da oração continuar acesa. No Antigo Testamento, o fogo do altar de incenso não se podia deixar apagar. Está lá em Êxodo capítulo 30, versos 7 e 8. Do mesmo modo, Deus quer que o fogo do Espírito Santo não se apague em nossos corações, mas sim que continue aceso. Hoje, como foi no dia de Pentecostes. Todavia, isso só se pode conseguir através da oração incessante por parte de cada um de nós. Então nós precisamos orar, irmãos, para que o fogo do Espírito esteja aceso em nós, para que as bênçãos que o Senhor prometeu se concretizem na vida de todos aqueles que se propõem a adorá-lo. Nós fomos eleitos em Cristo e predestinados para sermos participantes do reino. Precisamos fazer nossa parte. Precisamos fazer jus à vocação para a qual fomos chamados, conforme diz o apóstolo Paulo.
Então isso é fato, isso está explícito na Bíblia. Deus é fiel em cumprir suas promessas, as promessas dadas ao seu povo. Além de vivificar e renovar suas promessas, Ele também renova a fé de todos que estão abatidos. Basta nos propormos, basta nos esforçarmos para termos uma vida de santidade e em oração na presença do Eterno. Tópico de número 4, que é o último, e aqui nós concluímos a lição de número 2. O despertamento torna os homens obedientes à palavra. Irmãos, eu fiz questão de destacar isso, porque o despertamento ele se evidencia com a postura de obediência. Veja o que diz o subtópico 1. O culto que foi restabelecido em Jerusalém foi exatamente aquele que a lei de Deus determinava, conforme Neemias 12. Não foram introduzidas novas formas de culto, nem qualquer mistura de doutrinas babilônicas. Ou seja, tudo foi restabelecido conforme Deus havia orientado na Escritura. Precisamos urgentemente retornar para a palavra. Irmãos, estamos vivendo dias difíceis. Muitas igrejas têm criado artifícios além Bíblia para tentar restaurar a vida espiritual das pessoas. Mas é provado pela própria Escritura que só a palavra de Deus é capaz de revivificar, de restaurar o homem, de religar o homem com Deus. Precisamos retornar para a palavra, retornar para o evangelho genuíno, viver conforme nos orienta as Escrituras. É isso que o despertamento promove em nós. Subtópico de número 2. O despertamento dado pelo Espírito Santo faz com que os crentes desejem intensamente ser fiéis à palavra. Paulo escreveu, para que em nós aprendais a não ir além do que está escrito, 1 Coríntios 4. O crente despertado inclina-se a guardar os estatutos de Deus até o fim, Salmo 119, 112, e eu vou ler essa referência para você. E esta forma de proceder, esta atitude do crente é uma das bases para a comunhão uns com os outros. Companheiro sou de todos os que te temem, e dos que guardam os teus preceitos. Olha que interessante. Salmo 119, 112. Me permita ler para você esse versículo. Olha o que diz. Acompanhe comigo. Salmo 119, 112. Inclinei o meu coração a guardar os teus estatutos para sempre, até o fim. Irmãos, bom não é apenas o começo das coisas, mas o final delas. Paulo diz, combati um bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Ou seja, ele foi até o fim. E nós precisamos ir até o fim. E um dos aspectos que irão nos ajudar a ir até o fim é guardar a palavra de Deus até o fim. Então veja que lição interessante. Eu quero concluir destacando uma frase aqui do subsídio doutrinário para você. O que é um despertamento espiritual? Antes de mais nada, é um retorno à vontade de Deus. Aleluia! Preste atenção nisso. Despertamento espiritual é, antes de mais nada, um retorno à vontade de Deus. Guarde isso no seu coração. Aplique no seu dia a dia. Faça jus à vocação para a qual você foi chamado. Retorne à vontade de Deus para que você seja vitorioso. Se você já se encontra nela, permaneça. Se você não está, retorne. Essa palavra se aplica ao seu coração e você seja edificado por esse ensinamento. Tenha uma semana abençoada, vitoriosa na presença de Deus. Não se esqueça, compartilhe esse vídeo, comente, deixe seu like. Seja participante dessas aulas, porque fazendo assim, você será edificado
e irá crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Deus te abençoe. Foi um prazer enorme compartilhar desses ensinamentos com você mais uma vez. Um grande abraço do pastor Leandro. Fique na paz do Senhor Jesus.